Fala galera, boa noite, família da nação, tranquilo? E aí, a vitória, né, nos mantém firme e forte na briga pelo octacampeonato, né? Continuamos aí fortes, firmes, contra tudo e contra todos, né? Essa é a verdade, esse é o lema que a gente já vem carregando há algum tempo e que vai permanecer, galera, até o final do campeonato, não tem jeito, né? É nítido aí, a gente viu o que aconteceu aí em São Januário. Foi uma vergonha, né? Um gol do Internacional que só de olhar a gente vê que o cara estava à frente, não precisava nem de VAR, e aí os caras, coincidentemente, o VAR apresenta uma pane justamente no momento do gol do Internacional. É muita coincidência, né? Mas, galera, temos que pensar o seguinte: eu confesso que ficou aquele gostinho de quero mais, porque eu queria ser campeão domingo no Maracanã, mas não vai acontecer. E diante de todas as trapalhadas que o Flamengo teve ao longo do ano, né? Tropeços para Ceará, tropeços para Atlético Goianiense, né? Uma campanha muito ruim dentro de casa do Maracanã, né? O Flamengo, né, é um dos piores mandantes do campeonato, pelo menos era algumas rodadas atrás. O Flamengo chegou até esse final de campeonato faltando 2 rodadas com chances de, dependendo só dele para ser campeão, né? E o confronto direto contra o Internacional é no Maracanã, é dentro da nossa casa, e esperamos que o Flamengo possa confirmar essa vitória. Claro que vai ser um jogo duríssimo, não estamos aqui para dizer que o Flamengo vai atropelar o Internacional, vai ganhar e tal. Não, o Inter é freguês do Flamengo, sim, né? Temos que dizer, no Maracanã o Flamengo costuma ganhar do Inter, mas nunca é fácil, né? Então, acredito muito no título do Flamengo. Eu acho que o Corinthians, se jogar o que jogou hoje, ele vai complicar o Inter na última rodada também, tá? Então o Inter não tem a vitória garantida na última rodada contra o Corinthians, também não. Teremos jogos difíceis, Flamengo e São Paulo, que vai ser duríssimo no Morumbi, e Internacional, né, jogando contra o Corinthians em casa. Mas temos que pensar jogo a jogo, são 2 finais, a primeira delas agora, domingo que vem, contra o Internacional. Temos que nos mobilizar, pensamento positivo, força, corrente positiva a todos nós, para a gente poder conquistar essa vitória, que é importante, né? Como disse, vai ser um jogo duro, porque o Internacional vai jogar como eles gostam, que é, né, um time completamente reativo, um time que joga com as linhas todas baixas, né? Tentando roubar uma bola para puxar o contra-ataque e sair no contra-ataque, né? Jogam com aquele meio campo que se conhecem muito bem, Rodrigo Dourado, Edenilson pela direita e o Patrick pela esquerda, né? O Praxedes um pouco mais adiantado, mas essa trinca de marcação ali se entendem muito bem, se conhecem bem, né? E o Flamengo precisa melhorar a pegada no meio campo, precisa melhorar e muito. Hoje, sinceramente, apesar da vitória, que nos deixa muito felizes, acho que a gente precisava mesmo ganhar o jogo, eu acho que o Flamengo deixou um pouco a desejar. Ficou um gostinho de que, o Flamengo precisa jogar mais para ganhar os 2 próximos jogos, né? O Flamengo começou muito bem, dominando completamente o Corinthians não via a bola. Mas o Flamengo tem acontecido isso nos jogos do Flamengo ultimamente. O Flamengo começa dominando, começa com a marcação alta, começa com a pressão pós-perda, perde a bola, aperta rapidinho, vai lá, rouba a bola novamente, e aí controla o jogo, tem a bola, o adversário fica tonto ali, não consegue jogar. Só que o Flamengo não consegue manter essa intensidade durante todo o tempo de partida, e isso preocupa demais. Porque quando você tem um meio-campo que não tem características de marcação, você precisa ter a bola, né? Quando você tem um zagueiro, como o Ilharão, por exemplo, que ele não tem características de zagueiro, não tem cacuete de zagueiro, você precisa ter a bola, para que não tome, né, uma bola nas costas, como aconteceu, que não foi falha dele não, tá? Acho que um erro foi do Diego, que não sabe jogar com o primeiro volante, a verdade é essa. Não, na verdade, ele não tem características de marcação, né? Então, assim, é difícil. O Flamengo é um time muito ofensivo hoje, né? Então, para isso, precisa melhorar essa marcação alta, a pressão pós-perda. O Flamengo precisa ter a bola o tempo inteiro, né? É claro que um time nunca consegue ter o domínio da partida nos 2 tempos, o tempo inteiro, mas o Flamengo precisa oscilar menos, né? Precisa melhorar essa intensidade. Hoje, mesmo nos momentos bons em que o Flamengo esteve bem na partida, eu senti falta de uma movimentação maior. Eu achei o time do Flamengo muito estático. Já dei uma olhada no mapa de calor dos jogadores, você vê o Gerson em momento nenhum caiu pelo lado esquerdo, né? Na verdade, até fez uma boa jogada no segundo tempo, né? Que inexplicavelmente, né, ele tenta dar o passe pro Gabigol, ele estando de frente pro gol. Então, assim, o Flamengo tem isso também. Jogadores às vezes falta um pouco de vontade de ele resolver, né? E fica sempre querendo passar pro outro, muito toquinho, né? Ao invés de finalizar.
Então, é algo que é questão de ambição, né, cara? Você chegar, porra, fiz um jogadaço, tô de frente pro gol, vou finalizar e vou fazer, né? Então, assim, isso acontece muito, não só com esse lance do Gerson, mas acontece com outros jogadores também. Gerson e Diego caíram muito no segundo tempo, estava preocupando demais. A Arrascaeta, uma partida muito abaixo, né? Muito abaixo mesmo, é claro. Eu já sabia, né, já tinha essa informação antecipadamente que o Arrascaeta fez tratamento hoje de manhã para jogar, né, e que ele não estava 100%, o Rogério Ceni confirmou isso ao final do jogo, né, então pode se justificar, né, o fato dele não ter tido uma boa atuação pela contusão no tornozelo, né. O Everton Ribeiro não é o Everton Ribeiro ainda que a gente conhece, mas não foi tão mal não, foi até, talvez tenha sido o jogador que mais se movimentou e do meio campo pode ter sido até o menos pior, né, podemos dizer assim. O Bruno Henrique fez um belo segundo tempo, né, sendo a válvula de escape do Flamengo, partindo para cima. Eu conversando com alguns de vocês durante o jogo, né, eu disse claramente que o jogo estava controlado para o Flamengo, que os jogadores do Corinthians, todos eles estavam amarelados, né, principalmente do sistema defensivo e principalmente o Fagner. Era nítido que o gol sairia por ali. Era nítido, porque o Fagner estava assustado. Ele sabe que não tem como dar o bote no Bruno Henrique, que ele poderia fazer uma falta e ser expulso. Então o jogo estava na mão do Flamengo. Só que o Flamengo, o que assusta é que o Flamengo faz um gol e para, né? Então o Flamengo conseguiu fazer o seu segundo gol e aí, podendo aproveitar a instabilidade do Corinthians, ainda mais com vários jogadores com cartão amarelo, o Flamengo simplesmente parou de jogar. E aí quando você vai se arrastando o jogo pro final, qualquer bola pererecando na área, toma um gol de empate, no final não dá mais tempo de recuperar. Então, foi uma partida um pouco abaixo do Flamengo, mas controlado o tempo inteiro. O Corinthians não assustou, essa é a verdade. O Flamengo controlou bem o jogo, só senti falta de espetar um pouco mais, né? O time cansou muito no segundo tempo. O Rogério Ceni, ele mexeu bem em algumas peças, né? Eu tava gritando aqui desesperado para ele poder botar o Arão, já que o João Gomes não estava no banco, né? Botar o Arão no meio campo e botar o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique melhorou, né? Um jogador que tá com mais confiança, vem jogando bem na defesa. Então, pô, o Flamengo perdendo o meio campo, como tava perdendo, né? Naquele momento da partida, o Corinthians começou a dominar o meio campo do Flamengo. Os jogadores cansados, Arrascaeta andando em campo, Gerson caminhando em campo, Diego morto. Você tem que socorrer o time de forma mais rápida. Correu o risco de tomar um gol, né? Numa escapada dessa do Corinthians, porque o Corinthians começou a dominar o meio campo e ele não substituía, né? Então quando fez, ele pelo menos dessa vez, ele fez certo, embora tarde, né? Colocando o Arão para dar um pouco mais de consistência no meio campo, um pouco mais de marcação. O PP também entrou muito bem, né? Ganhou algumas bolas divididas, deu passe, bons passes. Então a substituição do PP foi boa também no lugar do Gerson, que estava morto, né? E aí a gente já pensa, né, cara, sai um Bruno Henrique, entra um Vitinho, né? Aí entra um Michael, cara, não dá, né? A diferença técnica é muito grande, é assustadora, né? O Flamengo perdeu velocidade, o Corinthians começou a vir para cima, porque o Vitinho, ele realmente entra e não consegue jogar, não consegue fazer o que o Bruno Henrique faz, que assusta demais o adversário, prende os zagueiros, prende o lateral, né? O Fagner quase não foi à frente enquanto o Bruno Henrique estava ali, né? Com medo mesmo, porque sabe que uma escapada do Bruno Henrique, ele vai na cara do gol, né? E aí ele começou a se soltar um pouco mais no momento que o Bruno Henrique saiu, né? Mas acho que o Bruno Henrique saiu porque pediu, né? Sentiu, e espero que não seja nada demais. E essa contusão do Gabigol preocupa, né, cara? Torção de joelho, né? Amanhã a gente já vai tentar obter informações para trazer para vocês. Preocupa demais. Contusão e torção de joelho é algo assim preocupante. No entanto, já tem imagens que ele saiu caminhando normalmente, né? Embora a contusão de joelho seja muito traiçoeira. Às vezes você sai caminhando normalmente e você tem uma lesão. Então, que não seja nada disso, que amanhã ele vá fazer o exame de imagem, possivelmente terá que fazer, né? E que não tenha absolutamente nada e que o Gabigol esteja pronto para o jogo de domingo. Para mim, o Gabigol também não tem substituto. Respeito quem gosta do Pedro. Pedro é um jogadoraço, craque de bola, titular da seleção brasileira, mas não dá para substituir o Gabigol. O Gabigol tem muita movimentação, mobilidade, para essa intensidade que o Flamengo precisa, movimentação, marcação pós-perda e tal. O Pedro não consegue fazer isso, né? Então o Gabigol tem a sua importância, é um jogador decisivo e o Flamengo precisa demais, né? Para esse confronto contra o Internacional, duro, difícil, né? E contra o São Paulo, não dá para não ter o Gabigol. Tomara que ele não tenha tido nada demais e que possa completar essa temporada, esses 2 próximos jogos aí, com a gente, que a gente consiga conquistar esse título, né? Tão sonhado, sofremos demais,
né, o ano inteiro, com erros de planejamento da diretoria, né, erros na preparação física, e a gente está pagando o preço agora, né, galera? Vê que o Flamengo no segundo tempo é um time que bota meio palmo de língua para fora, e a sensação de insegurança nossa assistindo o jogo do Flamengo é muito grande, porque a gente sabe que pro Flamengo decidir uma partida não tem 90 minutos. Não é aquele Flamengo que, vai fazer um gol no final e vai ganhar o jogo. Isso dificilmente vai acontecer, porque falta pulmão, falta energia pro time nos finais de jogos, né? Então a gente assiste o jogo rezando para que saia o gol logo. E que, se possível, saia o segundo. Porque se depender, né? Se dependermos, né? Na verdade, de Flamengo, né? O que aconteceu contra o Bragantino. O Flamengo dominava amplamente a partida, o Bragantino cresceu, empatou o jogo, e o Flamengo no segundo tempo não tinha perna, né? Não conseguiu mais atacar o Bragantino. Né? E hoje, contra o Corinthians, se o Flamengo não fizesse aquele gol, né, justamente como eu imaginava, cara, eu falei para alguns de vocês que eu tava batendo papo lá no WhatsApp, vai sair pelo lado do Fagner, ele tá ali, e o Bruno Henrique é muito perigoso. Imaginei também aquelas bolas invertidas aéreas, né, que o Bruno Henrique ganha todas no alto do Fagner, até mesmo não só para cabecear e fazer o gol de cabeça, como para raspar para o jogador vir de trás ou dentro da área para o Gabigol poder finalizar, enfim. Mas o gol saiu exatamente como eu imaginava ali. Bruno Henrique nas costas do Fagner. Fagner deu mole, ele estava assustado, e o Bruno Henrique conseguiu finalizar a defesa do Cássio, e o Everton Ribeiro ali cruzando para o Gabigol finalizar. 2-1 Flamengo, graças a Deus. A gente vai passar um sufoco contra o Inter, é um time bem armado, tá? Não é fácil, não dá para dizer que é fácil, principalmente porque a parte física do Flamengo não é nada boa, é preocupante, né? E para poder entrar num sistema defensivo muito bem armado, você precisa de mobilidade, precisa de movimentação, né? E o Flamengo jogando domingo que vem, 4 horas da tarde, com esse calor, né? Tomara que não esteja um tempo tão quente como hoje, né? E que possamos aí fazer a melhor partida do ano contra o Internacional, porque vamos precisar, e confio demais nessa vitória contra o Inter e depois uma decisão contra o São Paulo. Tem um detalhe, galera, que pouca gente falou, mas o São Paulo joga uma partida atrasada sexta-feira contra o Palmeiras, joga segunda-feira contra o Botafogo e quinta contra o Flamengo. Então ele tem uma sequência de jogos que ele pode chegar contra o Flamengo na quinta-feira completamente esgotado. Claro que o São Paulo não vai querer deixar o Flamengo ganhar, de jeito nenhum, mas ele pode chegar sem pernas, né? E o Flamengo muito melhor preparado, né, para esse jogo contra o São Paulo, tendo um dia mais de descanso, não tendo jogado na sexta. Então, detalhes, né? E o detalhe principal tem que ser o seguinte, né? Além de ganhar do Internacional, chegar na última partida contra o São Paulo e falar: meu amigo, olha só, você não briga por nada, né? Eu cheguei aqui para ser campeão, eu cheguei aqui para ganhar esse campeonato. Você não, é uma partida para cumprir tabela, né? E aí sim, o Flamengo chegar lá, ganhar do São Paulo e tendo ganho do Internacional também, o Flamengo se sagrando campeão brasileiro. Agora, importante que se diga, contra tudo e contra todos, porque eu já falei isso na live anterior, o título do Flamengo desse ano, de 2020, né, que é a temporada ainda 2020, ele só interessa a nós, torcedores do Flamengo. Somente nós. Nós é que queremos isso. Ninguém mais quer. Não interessa a ninguém. E eu vou explicar para vocês por quê, né? Os torcedores adversários é óbvio que não querem o Flamengo campeão pela rivalidade, né? E nós temos rivalidades hoje que rompe aí a barreira de regional, né? Daqui Vasco, Fluminense, Botafogo, né? Rompe. Virou uma rivalidade nacional contra todos, né? E aí, eu digo, a cúpula também, a gente fala CBF, dirigentes de outros clubes, televisão, todos eles querem um Internacional campeão. E não digo isso de clubismo, não. Eu digo pela parte financeira, a parte de marketing, mercadológica, né? Vocês imaginem vender um campeonato dizendo que é o campeonato. Qual é o único argumento que a Globo utiliza e a CBF para poder vender o campeonato para fora? O único, vender o campeonato para outros países. É que é um campeonato, nós temos um campeonato tecnicamente muito mais fraco do que todos os outros, né? Pelo menos os europeus, né? E aí, o argumento que eles utilizam para vender para a TV, e eles já tentam fazer isso há muito tempo, é que é o campeonato mais equilibrado do mundo, né? E quando se fala em equilíbrio, desperta a atenção e a curiosidade e a vontade de outras pessoas assistirem, né? Então, eles não vão querer que um clube crie uma hegemonia, que comece a ganhar todos os anos. Então, galera, o que a gente viu hoje em São Januário, né?
Porque a gente viu hoje o Internacional, uma sequência de jogos aí sendo ajudado por VAR, né? E quando o VAR precisa entrar em campo para poder anular e prejudicá-los, né? Entre aspas, né? Mostrar que há um erro no gol deles, o VAR simplesmente não funciona, né? Coincidência, né? Então, contra tudo e contra todos sim. E a gente não está falando isso aqui hoje, né? Porque sermos Flamengo e falando de clubismo, não. Eu mostrei para vocês aqui aspectos de marketing, aspectos mercadológicos que eles precisam, né? Para poder mostrar para o mundo que é muito melhor ter um time que não ganha um campeonato há 40 anos. Imagina como é que é fácil para poder vender depois, né? Um campeonato tão equilibrado que quem ganhou esse ano é um clube que não ganha há 40 anos, né? Cada ano ganha um, do que ter um time que todo mundo sabe que é o melhor time do Brasil, o melhor time da América, né? Adquirindo uma soberania, né? E ganhando mais um campeonato brasileiro. Não é interessante para eles, galera. Mas nós estamos aqui atentos, sabemos que temos um time muito forte, é o melhor time do Brasil, agora precisa jogar muita bola, precisa jogar mais do que hoje para poder ganhar do Inter e ganhar do São Paulo. No entanto, mesmo assim, acredito demais nesse título, estou muito confiante, acho que seremos octacampeões, não será domingo que vem, mas será na quinta-feira e faremos uma festa gigantesca, né? E todos nós merecemos, né? Será o primeiro título do Família da Nação, nós vamos poder comemorar muito. É isso aí, galera. Eu peço aí para vocês compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal, darem uma força pra gente, a gente vem crescendo, né? E se vocês puderem apoiar a gente cada vez mais, pedindo para um amigo, chega para um amigo só, né? Pô, aqui, ó, se inscreve aqui, pô, a gente tem trazido novidades, né, e notícias em primeira mão, né? Muitas delas, a gente não errou nenhuma. A gente vem falando aqui da contratação do Rafinha, que vocês vão ver, né? Em breve estará vestindo a camisa do Flamengo novamente. Vocês vão ver uma outra também, que vocês viram, né, na verdade, da Rede Record de televisão, em primeira mão. Inclusive agradeci aqui ao Deco, né? O Deco fez um vídeo falando sobre isso, né? E deu crédito total pra gente, do Família da Nação, né? Que nós é que levamos a informação, e isso, pô, é bacana demais ver um cara que tem quase 300 mil inscritos, né, dando crédito pra gente. Voltando ao jogo, só para poder finalizar, cara, tem um jogador que tá destoando, né, que é o Isla. Ele erra muito, até a parte técnica, né? Ele chega até bem na frente, tem gás para poder chegar toda hora, se apresentar, mas ele erra passes, ele erra domínios, ele marca mal. Então eu acho que tá na hora do Mateuzinho entrar, assumir essa posição do Flamengo na lateral direita, mas sabemos que o Rogério Ceni não vai fazer isso, né? Não vai fazer, infelizmente, e vamos com o Isla mesmo, mas fica essa observação, porque o Isla tá realmente muito mal, não sei se está sentindo que o Rafinha tá chegando, né? Isso psicologicamente abala o jogador, né? Então, não sei, sinceramente, por isso que eu não gosto de falar de notícia de contratação quando um time está disputando o campeonato, e nós estamos, né? Estamos muito fortes, vivos como nunca, né? Só dependemos de nós, e em 2 vitórias seremos campeões brasileiros, eu acredito, espero que você também. Não deixe cair essa corrente, não. Vamos acreditar. Vamos lá, vamos acreditar nesse título que ele vai chegar e a gente vai comemorar bastante. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Rumo ao Octa. Um abraço.